6. Progress. Então, começando aqui sobre os reflexos da França, né? A França é uma grande nação recebendo os reflexos daquilo que tenha feito anteriormente. Aí vem uma pergunta antes de fazer uma leitura e chegar num consenso. A França, ou como qualquer outra nação, pode responder coletivamente por um mal que o país tenha feito. Então, por exemplo, nós temos aí as ações napoleônicas que realmente fizeram um estrago, e anteriormente a gente tem a Revolução Francesa, que com seus políticos e primeiros ministros fizeram ações que complicaram um pouco, mas que transformou a França. É possível que essas ações que deixou muitas dores, muitos sofrimentos àqueles que foram vítimas, será que todo mundo teria que responder por um reflexo governamental? O mal ele se estendeu depois, o sofrimento se estendeu depois para toda a nação, independentemente se o indivíduo tinha uma formação melhor ou não. Você tem um país que faz as suas atrocidades e depois o povo inteiro responde por isso. É possível? Ou todo mundo estava comprometido, todo mundo estava fazendo mal? Então, o desejo existia em todas as pessoas para todos estarem respondendo, porque a justiça divina ela acontece sempre, né? Então, São os será compromissos que coletivos, não? Eles falam dos sim, karmas coletivos, né? Então, sim, mas é as todo pessoas. mundo mesmo, até as crianças. Ah, mas criança é espírito, né? E muitas das vezes são os nossos filhos bem mais velhos que nós, né? Ah, não te peguei, não te peguei, não, porque reencarnação, né? Reencarnação, reencarna lá e tá junto. Porque isso aqui é um período, não de uma noite para o dia, né? Vem desde 1914, Primeira Guerra, e o trem vem afrontando, né? Vem acontecendo. Os países entram, até hoje, né? A França está colocando seu pitaco lá, né? No planeta. E isso aí são a aplicação da lei de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, ela pega mesmo, ela não tem jeito. É uma lei que segue um curso, né? Segue um curso. Ah, tem criança, tem curso. Tem quem são as crianças, quem são as famílias, né? Então, realmente tem a ver todo mundo, né? Agora, tem inocente dentro desse processo? Pessoas boas? Porque será que é todo mundo que fez mal mesmo? Ou tem ali no meio pessoas que Tem poderiam aqueles estar que vêm para livres dar exemplo, né? Tem os que vêm para dar exemplo, tem os que vêm para ajudar e precisa passar pelo processo, né? Para poder dar o exemplo. Tá todo mundo junto e misturado. Eu acho isso legal, porque a gente tem a tendência em apontar o dedo, né, do pecador. Ninguém sabe quem é o pecador. Nem deve saber, né? porque ali tem almas também que cooperam como grandes tarefeiros que vêm para ajudar.
são espíritos que estão dispostos a encarnar em determinados conflitos para poder auxiliar, para poder ajudar. Napoleão foi um que veio para isso. Mas, assim, pode fraquejar? Pode. Um espírito elevado que pode realmente ceder aos caprichos da carne, aos caprichos da reencarnação. Então, isso pode acontecer. Agora, tem muitos ali que já sabiam que poderiam passar por morte, por injustiças. Então, você encarna na Terra, você já tem que saber que isso pode acontecer, mesmo você sendo um inocente. Então, esse é o sacrifício, né, que espíritos elevados fazem por nós. Ontem eu perguntei uma coisa para a Inês: você voltaria a encarnar para ajudar um filho que desviado, por exemplo? Você voltaria no futuro, se você tivesse mais elevado, você voltaria? Voltaria. Quer dizer, o espírito, quando ele está em evolução maior, ele enfrenta mais do que aqueles que devem. Eles são espíritos que não já adquiriram por dentro uma resistência. Então, eles querem ajudar, independentemente se vão perder a vida, se vão estar pobres, se estão presos, né? Eles enfrentam isso, são mártires do amor. E isso realmente faz uma grande diferença. Claro que esses espíritos estão cumprindo um papel importante. Só mesmo para a gente, antes de fazer a leitura. Mas sobre essa Hum, a questão do espírito que volta, né, com uma condição elevada e passa por processos de sofrimentos para ajudar alguém, a gente vê, a gente nunca sabe, né? Mas, por exemplo, a gente vê pessoas que eles se arriscam para salvar uma vida. Claro que eu estou pensando no caso da menina lá, brasileira lá no vulcão lá. Mas também eu já vi pessoas fazerem isso em rios para salvar alguém. Ela não sabe se ela vai morrer, se ela vai dar conta. Mas o instinto, né, de querer resguardar aquela vida que está se perdendo, a pessoa se joga, né? Por exemplo, o uhum, rapaz que foi lá buscar a menina lá brasileira, que já estava até morta, né? Ele estava correndo um grande risco também. Mas ele foi, né? ele foi Então, para tentar fazer o bem, né? ele foi para. Porque você já pensou que a aflição. A menina já tinha morrido, mas. Que aflição para todos nós, né? Com aquela Francisco, menina você lá. se jogaria num rio para salvar um filho que está Essa é afogando? uma pergunta que a gente não consegue responder assim friamente, né, ô Daniel? Vamos combinar, né? Mas assim, pelo que eu sou, como o povo diz que eu sou cuidadora, né? Talvez eu não pensasse direito e já me jogasse assim. Para minha filha, se afogando a minha neta. Ô, Daniel, você quer saber de uma É, coisa? Eu já fiz assim umas situações assim para pessoas que eu nem conhecia, tipo na marchinha para rua, dentro. sabe? Me jogar assim para. Outro dia eu até quase apanhei da minha filha por causa disso, porque né, a pessoa estava sendo agredida. Então, assim, eu não consigo, eu chego e fico na frente e enfrento, sabe? É mais ou menos da minha índole. Então, se eu ver minha filha se afogando, eu acho que eu vou morrer junto com ela, eu vou me jogar. Não sei. A gente está aqui no conforto da nossa casa, pensar nisso é complicado. E se Não sei você tem se um isso. gatinho, você tem um gatinho, ele cai no rio, você gosta demais do Eu vou, gatinho, você eu vou, pularia? não falo em gatinho nem cachorrinho, não, porque, gente, eu sou Francisca. Eu nasci dia de São Francisco. Eu já nasci com toda a aura dos animais comigo. Eu já me joguei no meio do trânsito para salvar um bichinho que eu nem sei de quem que é, que estava atravessando tranquilamente, bem, em plena avenida. Eu não sei, eu sou meio arriscado, assim. Pode ser que não, sabe? Pode ser que sim também.
Então vamos lá. Então vamos lá outro texto, né? Provações É outro texto. coletivas na França. Quem faz a leitura para nós aí? Quem vai fazer? Provações coletivas na França. Valeu, Amaro. Você olhou para mim. Eu estava pensando no Amaro, eu ia falar. Amaro que vai para o bem. Vamos nós. Provações coletivas na França. Cumpre-nos assinalar as dolorosas provas da França depois dos seus excessos na Revolução e nas campanhas napoleônicas. Depois das revoluções de 1830 e 1848, mediante as quais se efetuam penosos resgates por parte dos indivíduos e das coletividades, surge a Guerra Franco-Prussiana de 1870. A grande nação latina, por causas somente conhecidas no plano espiritual, esmagada e vencida pela orgulhosa Alemanha de Bismarck, que, por sua vez, embriagada e cega no triunfo, ia fazer jus às dores amargas de 1914 e 1918. Paris, que assistira com certa indiferença às dores dos condenados do terror, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores, sofre miséria e fome em 1870, antes de cair em poder dos impiedosos inimigos, em 28 de janeiro de 1871. As imposições políticas do imperador Guilherme em Versalhes e as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Que a gente está assistindo aqui na França, o que aconteceu? Uma derrota para a Alemanha. Depois de ter passado a Revolução Francesa, depois de passar a Revolução de 1830, 1848, vem a briga com a Alemanha franco-prussiana, que é a Prússia, um dos estados da Alemanha, por briga política, gente, por briga política, de apoio político. 1870, aí a Prússia, que é a Alemanha de Bismarck, apoia o conflito e vence a França esmagando, como diz aqui, e sabe lá como seria quais são os motivos, né, espirituais que isso estava vindo a acontecer. Então, quer dizer, existia já algo linkado com o passado desse povo. E eu achei interessante aqui embaixo, e o Emmanuel é espetacular. Ele enfoca essa resposta da pergunta que eu fiz. Paris que assistira com certa indiferença, ou seja, está se referindo ao povo em geral, às dores dos condenados do terror, que seria a Inquisição, Revolução, aliás, a Revolução Francesa, comparecendo aos espetáculos tenebrosos do cadafalso e aplaudindo os opressores. Então, o povo aplaudiu as ações das guilhotinas. Então, o povo estava envolvido na sua grande maioria. Com certeza, Eles muitos faziam como espíritos. espetáculo, né? Era como se eles estivessem Sim, no teatro, né? eu acho que França tem essa mania, né, de espetáculo, né? Você tem o espetáculo das mesas girantes, você tem
o espetáculo das lutas. Então, a gente está falando aqui num tempo onde Allan Kardec estava já fazendo a codificação. Então, 1857, a gente teve conflitos em 1830, 1848, logo no início, depois desse último conflito, Kardec já estava ouvindo lá, 1850, né? Ele já estava fazendo conexão com a mensagem dele. Então, estava tudo acontecendo na França, tudo. É uma grande nação, na verdade, a França, que se envolveu em grandes tempestades. Então, foi nesse momento que a consolação do Espiritismo veio, porque em 1870, até 1870, o povo estava passando fome por causa da guerra, por causa dos conflitos. E em 1871, o Guilherme lá, que é o imperador da, da Alemanha, invade Versalhes, que é na França, e realmente pega o território, um território próximo ali da Alemanha, agrega a Alemanha. Então, a gente tem aqui uma derrota significativa da França, esmagada mesmo, né? E o povo foi sofrer muitas consequências nas mãos do imperador. Amarguras coletivas lá. E as amarguras coletivas do povo francês nos dias da derrota significam o resgate dos desvios da grande nação latina. Então, foi um processo quase que coletivo da sociedade. Eu falo quase que existia ali missionários, espíritos, que estavam tentando fazer um trabalho de resgate do país, da nação, para ajudar a nação, porque sempre vai ter encarnando espíritos que querem ajudar e se prontificam. Igual tem gente que vai para a África se candidatando, médicos para ajudar sem fronteiras, então se habilitam a fazer por questões de sentimento, então querem ir para ajudar, arriscando as suas próprias vidas e não se importando com seus títulos, a sua vida material. Então, se despem dessas questões e tentam fazer um bem, claro, e a gente tem que reconhecer que esses espíritos estão ali para ajudar. Então, aqui também tinha os espíritos que realmente não tinha muito a ver com a briga, mas que sujeitaram o sofrimento junto com a nação, junto com ao povo que aplaudia, o que também estavam comprometidos. Então, foi um momento difícil da França, mas para crescer, porque todo problema que tem que ser resolvido tem que ser pela lei de causa e efeito. Então, aqui Emmanuel já fala que não se sabe, ó, por causa somente conhecida do plano espiritual. Esse esmagamento aí a gente vai ter nas condições íntimas da análise da lei de causa e efeito, por gerência, né, vamos dizer assim, observação dos planos superiores. Alguém quer falar sobre isso aqui? Não, gente. Cadê a prosa? Mas se a gente for observar bem, ô Daniel, você vê que se o Emmanuel fosse escrever esse livro, fosse reescrever esse livro, ele ia, que aqui ele diz que significa um resgate dos desvios da grande nação. Então você vê que pelo que está passando a França hoje, é sinal de que o resgate não aconteceu integralmente, né? Que você vê que hoje, principalmente França, Alemanha, eles estão sendo invadidos pelos muçulmanos.
E as consequências disso vai ser terrível para, ou seja, praticamente os franceses serão dizimados do planeta dentro de algum ah, franceses como nação francesa, né? Porque a previsão é de que dentro de pouco tempo, ou seja, os franceses serão muçulmanos. Ou seja, então, como nação francesa, vai ser dizimada do jeito que está indo as coisas. Porque existe ainda um ato contínuo, né? Assim, da resposta divina, né? Que você quer dizer que ainda os reflexos estão acontecendo até hoje. Ainda está sujeita às transformações e vai ter ainda muitas transformações, com certeza. A E, Europa não, e no hoje ela caso, está não só falida, na França, e a Europa toda tá nesse está com processo aí problema. que Mas isso é tão interessante que os europeus, a França principalmente, é um país de um povo extremamente orgulhoso, né? Eles são os melhores. E esse povo do Oriente é a classe inferior, né? A classe inferior tá tomando conta, né? Eu acho isso muito interessante. Justiça divina, gente, eu acho isso fantástico. Fantástico. Não foi à toa que os continentes estão separados, porque é uma forma dinâmica e didática divina para poder colocar os grupos de pessoas, de espíritos, em lugares estratégicos. E poderia ser o contrário, né? Ser todo esse princípio nas Américas e depois vir para a Europa. Mas aconteceu que seria na Europa, até porque começou-se todo o sistema de habitação por aquele núcleo ali, né? Então, você vê a presença dos capelinos, a presença dos grupos de as tribos, tudo organizado por aquelas regiões. Então, é natural que no futuro fosse ter que reencarnar outros espíritos ou ter lugares para separar esse povo, esse grupo que estavam em conjunto, porque nós estávamos lá também, os americanos estavam juntos e depois Com que as cer- Américas foi descobertas e que esse povo foi direcionado para lá, tanto aqueles que estavam no mundo espiritual quanto esses que estavam lá. Sim, e eu sinto isso muito na pele. A minha família é francesa, né? Nós viemos do condado de Hargne, na França. Pensa num povo orgulhoso. Povo é, sofrido, pobre, porque chegou aqui, passou por várias. Mas eu sinto isso assim, quando fala disso, assim, você vê que assim, falando. Cara, outro dia eu cheguei na casa de um parente, tinha um. Como é que chama? Né? O brasão, né? hum, E da família, e tinha um quadro falando do histórico, né? Do orgulho do rei. Esse negócio tão bobo. Tão, eu olhei, tá lá, o quadro fica na sala, assim. Então, assim, precisava mesmo, mas é sabe, assim. orgulho, né? É só orgulho. Eu tô falando com causa Gente, própria, meu amor. esse tal de orgulho é difícil, é difícil. O tal do orgulho, ele é um irmão mais velho do egoísmo e olha só, ele faz a gente ficar no sofrimento, faz a gente repetir as experiências. Enquanto você não resolver isso, você não vai para frente. Então, eu vejo Daniel, hoje a nação brasileira cheia disso também. Só lá no fundo. mas sabe o que eu acho muito interessante nisso tudo? Você vê que as cruzadas, que é o argumento que os europeus, principalmente originado na França, tiveram para invadir a Terra Santa, né? Foi em torno de, começou em 1200 por aí. Ou seja, 1200 anos depois de Cristo, os europeus invadiram o Oriente com o pretexto de recuperar a Terra Santa. Nós estamos em
e uns quebrados. Ou seja, praticamente mil anos depois, o que está acontecendo? Os orientais estão invadindo a Europa. Então, você veja que se a gente analisa assim a médio e longo prazo, você vê que as coisas são cíclicas mesmo. Ou seja, se você fez, não tenha dúvida que com o passar do tempo você vai, igual que você estava falando mesmo, como os resgates coletivos. Isso é um exemplo muito claro do que está acontecendo na Europa de resgate coletivo, né? Ou seja, mil e poucos anos depois do Cristo eles provocaram. Ou seja, mil e poucos anos depois, eles estão sofrendo o mesmo efeito que eles provocaram no passado. As E, consequências vêm, tem jeito. ué, É lei de causa e efeito, ação e reação. E não é maldade de Deus. Às vezes as pessoas, não, não, mas Deus poderia ter. Não, não é isso. É você que está em evolução e deve responder por todas as suas ações. Isso é a lei. e tem grande chance de serem os mesmos europeus da época que agora estão encarnando nos muçulmanos e voltando para resgatar as cacas que eles Tem fizeram aí. chance? Tem sim, tem a chance que a reencarnação ela é dinâmica. Ela pode ter, é igual, por exemplo, o Chico. O Chico não veio para o Brasil, é um espírito de escola, veio para ajudar, mas o povo que estava aqui é relacionado a tudo esses movimentos também, aqueles que não aceitaram, aqueles que realmente queriam mudança. Você pode ver que o brasileiro é chinela havaiana, né? O povo é um pouquinho diferente, mas é porque já lá. Mas não significa que é povo bom, não, hein? Porque veio para cá e já está pronto. Não tem nada disso, não. Ele tem que construir uma nação prometida. Esse negócio de chegar aqui tudo pronto, eu sou bom e não, tem nada disso. Você veio porque você tem um princípio de, de não querer aqueles conflitos e veio para cá. Agora, falta tudo ainda em nós. Você está achando que estamos prontos e acabados? De jeito nenhum. Né? Temos muita coisa para mudar. E para completar também, a gente tem a igreja, né, que teve também consequências devido aos seus atos. Você citou todo o processo, por exemplo, você coloca aí a Inquisição, né? Coloca as cruzadas, como a igreja se envolveu, e agora a gente tem uma certa derrocada, né? Da igreja no sentido. Claro que a gente vê uma divisão aqui com o protestantismo, né, avançando, é uma discordância da igreja, que a igreja poderia ainda estar juntos, mas com muito mais poder ainda. Então ela tinha que ser dividida, ela tinha que sofrer as consequências. E agora a gente vai falar sobre aprovações da igreja. Vamos lá, continua aí, Amado. Formações da Igreja. Aproximando-se o ano de 1870, que assinalaria a falência da Igreja com a declaração da infabilidade papal, o catolicismo experimenta provações amargas e dolorosas. Exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições senão escolas religiosas, limitando-se-lhes as finalidades educativas e controlando-se-lhes o mecanismo de atividades. Compreendendo que o Cristo não tratara de assambarcar nenhum território do globo, os italianos
naturalmente reclamaram seus direitos no capítulo das reivindicações, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Desde 1859, estabelecera-se a luta que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo um exército em Roma para garantia do pontífice da Igreja. Mas a situação de 1870 obrigara o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. Começa com Pio IX a grande lição da Igreja. O período das grandes transformações estava iniciando e ela, que sempre Iniciado. ditara a ordem, estava iniciado e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Observava-se um fenômeno interessante. A Igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem-se os tronos do absolutismo com as vitórias da República e do direito, construiu a imagem do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Vixe, vixe, vixe. O que aconteceu aqui, gente? A igreja sempre mandou, né? A gente, isso na história que a gente percebe que a França, a igreja sempre esteve no poder. O povo cansou disso, né? O povo cansou. E depois que a igreja falou que ela era infalível, papal, que infalibilidade papal, ela perdeu a moral, porque como é que você se declara que você é infalível, que você não comete erros, né? E teve sempre erros, aí é moral. E Isso está sendo igual humana, acontecendo. né? É, isso está igual na política, né? Política é desse jeito. Um fala que é isso, outro fala que é aquilo, e o povo fica acreditando atrás disso tudo. Então, é uma alienação. A gente tem alienação em cima disso tudo. Então, na igreja também é um processo de alienação. Só que aqui, o povo não quis mais, não. Olha lá, exaustos de suas imposições, todos os povos cultos da Europa, né, o povo que pensava, porque vamos lembrar aqui o conhecimento já estava mais livre, né, com os enciclopedistas, alavancando uma liberdade maior do pensamento. Então, os povos cultos da Europa não enxergaram nas suas instituições, ou seja, da igreja, senão escolas religiosas. Então, aquilo ali é uma escola religiosa, limitando-se às finalidades educativas, que tem que ter, são educativas ali, e controlando-lhes os mecanismos das atividades. Então, quer dizer, a igreja ela tinha que ser as suas ações não políticas, mas sim das suas instituições apenas. Ela não poderia mais Questão só intervir. moral, né? A igreja tinha que ficar só com as questões morais, né? Sim, ela Tinha não que teria que ser. fazer, entrar nas questões governamentais. E até hoje, gente, ela entra. Até Com hoje ela certeza. entra. Ela não aprendeu Tem, ainda a tem- tem- lição, tem não. uma frase que você fazia para a gente, ô Daniel, que eu sempre esqueço, esse negócio da infabilidade, né, divina do padre, do Papa.
Aí uma vez, não sei se você lembra disso, né? Que a gente, acho que foi no estudo, você falou assim, tem intestino? Se tem intestino, então tá todo mundo igual. Não tem ninguém É verdade. evoluído. É lá, ó, aí compreendendo que o Cristo não tratava de assambarcar nenhum território do globo, os italianos naturalmente reclamaram seus direitos no capítulo da reivindicação, procurando organizar a unidade da Itália sem a tutela do Vaticano. Gente, aqui a Itália estava buscando a sua unidade, assim como também, né, outros povos. A França também buscava a sua unidade. Até hoje a gente vê todo mundo procurando unidade. A unidade brasileira, a unidade americana, a Rússia. Você vê que está todo mundo pensando em si. A gente não fala numa unidade universal, né? A gente fala numa unidade parcial, sempre. E não vai ter outro jeito de fazer o dever de casa, tem que fazer o dever de casa. Então tem que ter a garantia dos seus territórios, porque nós estamos num mundo imperfeito. Isso aí não tem jeito de ser diferente. Enquanto o homem tiver o ímpeto material do poder, a gente vai assistir isso. A Terra está passando por isso. Entre estados brasileiros, entre estado maior e estado da nação, a gente vê isso acontecer diariamente aqui no Brasil e em outros países. Então, território ele é muito importante e porque resgata ali a unidade de um lugar. A gente quer a unidade, por exemplo, da nossa família. Só que isso aí, muitas vezes, conduz muito ao egoísmo, né? O egoísmo, o orgulho, em não querer participar. Agora, não tem jeito de fazer um movimento mundial hoje dizendo que está todo mundo pensando do mesmo jeito. Não tem. Cada um tem que se fortalecer nos seus pensamentos, nas suas ideias e fazer como a flor, né? Desabrochar e mostrar ao mundo os seus canteiros, os seus jardins, para ser exemplo. Mas não adianta você invadir o mundo achando que vai fazer a mudança global com força, né? Então, não existe nesse momento. Claro que o quadro que se apresenta atual tem o poder econômico, tem os Estados Unidos, depois vem o Japão, aí vem. Claro que tem as economias, a China, né, mundiais, que fazem seu controle comercial. E o comércio é muito importante na sustentabilidade planetária. Então, por isso que ele tem que ser considerado e não deixar de lado. Então, a gente tem que respeitar as ações de um, de outro, temos que fazer proximidade, não distanciamento. Por isso que a gente está enfrentando a globalização, que é fruto do entendimento, para um entendimento maior e uma dependência, que todo mundo é dependente um do outro, nem todo mundo faz a mesma coisa, então acaba sendo dependentes de todas as outras nações. Um país não tem autossuficiência em tudo. Acho que falta um certo tipo de mão de obra, um certo tipo de material, então a gente sempre tem, e que está em outra região, petróleo é um deles, né? Tem mais em determinados lugares. E a gente vê que isso traz o homem à mesa, sempre para discutir uma dependência. Que se não tivesse essa dependência, o mundo já estaria mais brigando para conquistas territoriais. Então, aí o povo vem buscar essa unidade desde 1800. Não queria mais a, a intromissão do Vaticano. O Vaticano hoje é um estado ali contido. Hoje sustenta
as igrejas no mundo inteiro, ou seja, cada um tem a sua independência também, mas existe um certo poder ainda sobre as suas igrejas no mundo inteiro, né? Então, esse império aí não é um império moral, é um império de poder. A igreja entrou no poder e está até hoje. Se a igreja tivesse o seu conteúdo dentro de uma lógica como tem o Espiritismo, não precisaria ter Vaticano. Só tem o Vaticano porque precisa de sustentar uma ideologia, sustentar o seu conhecimento, ou seja, aquilo que a sua verdade é assim mesmo, não só com ela, mas com o protestantismo. O protestantismo é até mais liberal, né? Não sei como é que funciona a parte do controle aí, mas a igreja ela mantém um controle absoluto, né? O absolutismo dentro da igreja, do movimento. O espiritismo é solto. Se eu quiser montar um centro e falar outras coisas, eu posso falar, só que não vai sustentar. Existe um pensamento lá que não se sustenta, ou que sustenta. Se sustentar é porque está dentro, se não sustentar é porque está fora. Então, o espiritismo tem essa vantagem de ser livre, né? É uma doutrina livre, porque ela está calcada na lógica. Se você fugir da lógica, está fora dela. Só que na igreja, essa lógica tem a caridade, tem o trabalho, tudo muito importante, melhor com ela do que sem ela. O Emmanuel falava isso, falou, né? É melhor com ela do que sem ela, porque tem um grande mérito de fazer, mesmo que não tenha plena verdade nas mãos, ela tem feito um trabalho interessante na vida das pessoas. Então, desde 1859, estabeleceram-se a luta que foi por muito tempo prolongada em vista da decisão da França, que manteve todo o exército em Roma para garantir o pontífice da Igreja. Então, 1859, o que aconteceu? Continuava uma luta, né? Que foi prolongada por muito tempo, porque a França decidiu manter o exército em Roma, lá na Itália, para garantir as ações da igreja. Então, era a França protegendo a igreja. Mas a situação de 1870 obrigaram o povo francês a reclamar a presença dos guardas do Vaticano, triunfando as ideias de Cavour, que é o que fez a unificação italiana, e privando-se o Papa de todos os poderes temporais, restringindo-se a sua posse material. O povo não concordou, né? Mas a situação obrigaram o povo francês a reclamar a presença dos guardas. Então, o pessoal o francês começou a reclamar essa ação francesa para manter o poder da igreja. Isso tudo começou quando Pio, que é o Papa Nono, a grande lição da igreja. Então, ele que assinou lá no concílio e declarou lá a infalibilidade papal, né? O período das grandes transformações estava iniciado e ela, que sempre ditara ordens aos príncipes do mundo, ou seja, a igreja que sempre foi aquela que deu ordem aos príncipes do mundo na sua sede de domínio, iria tornar-se instrumento de opressão nas mãos dos poderosos. Quer dizer, a igreja recebeu o troco, né? Os poderosos estavam agora mandando. A igreja
perdendo poder. Observava-se um fenômeno interessante. A igreja, que nunca se lembrara de dar um título real à figura do Cristo, assim que viu desmoronarem seus tronos do absolutismo com as vitórias da República e do Direito, construiu as imagens do Cristo Rei para o cume dos seus altares. Então, Jesus começou agora, falou, não, nós estamos emocionados, vamos pedir para Jesus nos ajudar agora. Ele lembrou de Jesus. Mas o Cristo, a gente não deu valor para ele. Como ela perdeu a guerra, vamos dizer assim, ela pegou, começou a tomar outro caminho. Tá? Vamos colocar o Cristo como a sua imagem aqui, começar a fortalecer a imagem do Cristo, para que a gente tenha ele conosco, que a gente realmente seja dono dele. De Os certa mesmos que forma, o em outras palavras. crucificaram, né? Os mesmos que crucificaram. Então, pôs o Cristo lá, porque agora não tem jeito, não. Agora nós temos que trabalhar com o Cristo. Vamos pôr o Cristo aqui nos nossos altares, para a fé do povo. Porque já estava pensando no povo. O povo já estava revoltando, ele tinha que conquistar o povo de novo. Né? Então, foi uma ação que declarou-se infalibilidade, mas, em consequência disso tudo, foi falida, né? Faliu os seus pensamentos. Hoje o Papa fala, mas ele tem limites. Ele não tem um poder absoluto mais. Se todo mundo não quiser ouvir, só respeita ele como um religioso, mas ele tem influência moral? Tem, né? Tem as pessoas que seguem, os adeptos, realmente cria um vínculo moral ali, uma confiança, porque não tem também conhecimento histórico. A partir do momento que o indivíduo é mais culto, ele começa a pensar e começa a ver. Então, por isso que a liberdade de pensar é muito importante e o conhecimento é muito importante porque ele começa a ver de forma diferente. Mas nem sempre também o conhecimento faz o indivíduo chegar a essas conclusões. A gente vê muito que dentro da igreja se sustentam espíritos com alta condição de conhecimento, mas não conseguem enxergar a reencarnação, por exemplo. Então, tem a dificuldade. Estava conversando com um físico essa semana, ele tem Santo homem, dificuldade. né, Daniel? Ele tem Fala que ele é dificuldade santo. de. Um físico tem dificuldade de aceitar a reencarnação. Sabe? Mesmo que você chegue para ele e pergunta assim, escuta, você é uma criança que nasce toda num lar desestruturado, é culpa dela? É sorte. Aí vem a justificativa da igreja, que é a sorte. A gente tem a sorte, né? Então, São os aí mata desígnios para divinos. Passei a vida inteira ouvindo isso. Os desígnios são os matar, mistérios de Deus. Deus é são cheio de mistério de mistério. Deus. Exatamente. Então, deixa ali no canto, né? Deixa ali sem resposta. Fica aí, o dogma é esse, é sorte. Então, por isso que a igreja vive dentro de dogmas, dentro de mistérios, que você tem que aceitar, é dessa forma. Se você quiser não aceitar, ser um herege. É Né? pecado entrar nos desígnios dos mistérios divinos, tá? A gente é toda cheia de É pecado, pecado. assim. Você não pode ter conhecimento. Então, né? Tipo assim, se você não sabe, a igreja não vai te explicar, mas você não pode ficar questionando, não. Deus não gosta disso. É, Ouvi isso a vida inteira. mas tem hora que eu Gente, vejo eu fiz isso dentro catecismo, do você quer movimento saber o quê? espírita. Tem hora que eu vejo isso dentro dos centros, que é uma limitação. Não, vamos pensar, não, isso aqui para. Isso aqui é um mistério que só no futuro você vai perceber. Lá, está escrito em Kardec, você não pode, não é o momento,
falei assim, bem, isso aí foi 160 anos atrás. Será que esse momento não vai chegar, não? Então, o limite quem põe é você. O limite que põe para você não entender determinadas coisas é a sua própria condição espiritual. Não, Esse é o e a limite. doutrina espírita é evolução, a evolução intelectual e moral. Então, a gente está reencarnando e continua parado lá, né? O limite do conhecimento é você mesmo. São as suas ações, suas motivações. Mais gente aí que quer falar? Maro, Inês, falou, Rosana, Carol, falaram. Ô, gente, tem um evento que está acontecendo em algum lugar aí de espírita, não tem? Acho que eu vi isso em algum canto. O povo deve estar lá. Obreiros, obreiros. É isso mesmo, é lá da Lucila, né? O que está É de acontecendo lá jovem, mesmo? é sobre o jovem, né? Por que que é a pergunta aquela que a gente É, faz? Por é que que o jovem palestra. não está na casa Ah, espírita? tá. Certo. Eu vi alguma coisa. Então, ó, esse aqui a gente encerra esse capítulo e vamos para o capítulo 24. Só que depois do recesso nosso, que a gente vai entrar agora, durante o mês de julho, e dia 3 de agosto, né? 3, né? 3 de agosto, a gente está de volta, né? Você vê que já vai chegando julho, o pessoal vai diminuindo aqui. Então, vamos dar uma folguinha aí durante o mês de julho para poder continuar. Esse ano a gente termina esse livro e já vamos depois conversar sobre o outro livro, né? Se o pessoal tiver interessado em continuar. Tem alguma ideia? Não, a conversa nossa era o Brasil, coração do mundo, né? Ah, é verdade, é verdade. Seria o próximo. Mas aí a gente conversa sobre isso na volta e, a gente fica aí nesse mês de julho sem atividade e a gente volta em agosto. Por que O isso? estudo de Porque tem sábado também muita gente. parou, né, Daniel? Sim, aí Deu sábado recesso, né? também, a gente volta depois, a evangelização também. Isso é porque a gente tem que respeitar as viagens, as pessoas querem, tem crianças em casa e volta ao mês de férias delas, então, aí sabe que tem isso mesmo, né? Então, vamos compreender. E, no mais, um prazer para vocês Boas sempre. férias para todos, né? Boas Até a férias. próxima. Bom, Fiquem com fiquem com Deus. Deus, gente. Entre Obrigado. aspas, né, Osana?